queridos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Queridos, nesta oportunidade nós vamos aqui trabalhar o texto de Mateus 5 e versos 31 e 32 que diz: Também foi dito, qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Ok, queridos? Somente esta leitura para a nossa meditação. Meus irmãos, nós sabemos que a questão relacionada a casamento, divórcio, novo casamento dentro da igreja é bem polêmica. Há mesmo aqueles irmãos que condenam todo e qualquer tipo de divórcio. Há os irmãos que ensinam que o crente casa e deve permanecer casado com a mesma pessoa até que a morte os separe. Ok? E nesta oportunidade, eu vou fazer este vídeo e já estou fazendo para responder a pergunta de um dos inscritos meus, ok, neste canal. Ok, e nós vamos trabalhar. Eu já fiz um vídeo sobre divórcio. Ele contém 3.000 visualizações. Foi o vídeo mais assistido dos meus. Nesta oportunidade eu quero apenas trabalhar o casamento e o divórcio no Evangelho de Mateus. Nesta oportunidade eu não vou trabalhar os textos que falam sobre casamento e divórcio, por exemplo, nas cartas de Paulo, que ele também falou sobre esse assunto. Eu não vou trabalhar. Vamos trabalhar apenas aqui no texto que lemos, Mateus 5, 31 e 32. E eu começo com esta pergunta. Jesus, de acordo com a leitura que fizemos, ele aqui condenou todo e qualquer tipo de divórcio? Será que Jesus, de acordo com a leitura que nós fizemos aqui em Mateus, será que ele condenou todo e qualquer tipo de divórcio e por qualquer motivo? Primeiro, irmãos, nós temos que, para nós entendermos as palavras de Jesus aqui, nós temos que trazer à luz dois grandes pensadores ou duas grandes escolas da época de Jesus. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Ok? Então, antes de nós entrarmos aqui nas palavras de Jesus, eu quero explicar uma coisa para vocês sobre o que dizia o rabino Hillel, ou a escola de Hillel, e o que dizia a escola de Shammai sobre a questão do casamento e do divórcio. Por exemplo, para a escola de Hillel, o divórcio era permitido por quaisquer motivos. Hillel ensinava que o homem, ao casar-se com a mulher, e se no outro dia ele amanhecesse e encontrasse algum defeito, qualquer defeito nela, e ele não gostasse, ele poderia simplesmente despedir e chegava perante o juiz e dizia: olha, eu não gostei dessa mulher, tem esse defeito assim, assado, então eu não gostei e quero me divorciar. Então a escola de Hillel, ela ensinava que o divórcio era permitido por questões banais, triviais, por qualquer motivo. Simplesmente o homem não queria e acabou a história. Já a escola de Shammai, ela era um pouco mais conservadora, mais rígida. E ela só permitia, queridos, o divórcio em caso de adultério.
Se a mulher fosse, por exemplo, pega em adultério, e vejamos que nós estamos falando aqui de duas escolas nos dias de Jesus Cristo. Então atente bem para cada palavra que eu vou te falar aqui sobre o assunto. Shammai, ou a escola de Shammai, do Rabino Shammai, ensinava que em caso de adultério, e somente em caso de adultério, o homem poderia despedir a sua mulher, dando nas mãos dela o libelo de divórcio, ou a carta de divórcio. E para que você entenda o que representava uma carta de divórcio lá em Israel, e eu estou aqui me referindo aos tempos de Jesus, ok? Então, Shammai, ele ensinava que no caso de uma mulher haver adulterado, o marido poderia, caso ele quisesse, dar-lhe carta de divórcio. E a mulher, uma vez com esta carta de divórcio, o libelo de divórcio, ela estava livre para casar com quem quisesse. Da mesma forma, o homem que sofreu a agressão, ele estava livre para casar com quem quisesse. Porque a carta de divórcio, ela representa o fim do casamento. Aí daqui é bom que você anote isso na sua mente. A carta de divórcio representava o fim do casamento. Ora, sendo esta questão que a carta de divórcio representava o fim do casamento, era o fim do casamento para ambos, para o homem e para a mulher. Ou seja, com a carta de divórcio em mãos, tanto o homem estava livre para casar com quem ele quisesse, ou com a mulher que ele quisesse, como a mulher estaria livre para contrair novas núpcias com o homem que ela quisesse. Porque a carta de divórcio era o fim do casamento. Então, neste sentido, a carta de divórcio sendo o fim do casamento, isto era uma realidade tanto para a escola de Shammai como para a escola de Hillel. A diferença entre Hillel e Shammai é que para Hillel, por qualquer motivo, o homem poderia dar a carta de divórcio, ele poderia se separar da sua mulher. Já Shammai, ele era conservador e ele dizia que não. O casamento só poderia ser desfeito, só poderia se dar uma carta de divórcio para a mulher se ela adulterasse. Se não houvesse adultério, o homem era obrigado a permanecer com a mesma mulher até que a morte os separasse. Então eu lhe dei aqui estas duas visões para a gente poder agora entrar nas palavras de Jesus. Lembrando, mais uma vez, tenha em mente que nós estamos trabalhando uma situação sobre casamento e divórcio referente aos dias de Jesus, referente ao período do segundo templo. Ok? Eu estou trabalhando aqui com vocês uma situação que envolve casamento, divórcio e novo casamento. E tenha em mente que o tempo que eu estou trabalhando aqui, o tempo é nos tempos de Jesus. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque de acordo com o ensino que nós temos no Antigo Testamento, quando a mulher adulterava, não lhe era dada carta de divórcio. Ok? Nas páginas do Antigo Testamento ainda não existiam essas duas escolas, Hillel e Shammai. Ok? Então, o Antigo Testamento ele é bem claro em dizer que quando a mulher era pega em flagrante adultério, ela era morta, ela era apedrejada. Não havia carta de divórcio para uma mulher que adulterasse. O que havia era a sentença de morte. Só que nós sabemos, queridos, e o Antigo Testamento não é exceção, a religião dos judeus não é exceção, o tempo vai passando e certas coisas que são muito rígidas vão se afrouxando mais um pouco. E este tratamento que davam à mulher
quando ela adulterava, porque a lei dizia isso no Antigo Testamento, diz que a mulher adúltera pega em flagrante adultério, a pena dela era a morte. É bom que se diga que em Deuteronômio 24, eu vou ler aqui para os senhores aqui, ó, Deuteronômio capítulo 24, que você pode até dizer, professor, mas Deuteronômio lá ele traz a instrução de uma carta de divórcio para a mulher. Mas vamos ler aqui. 24, Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e esta coisa feia que eu vou logo lhes dizer, não inclui adultério. Tá bom? Ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Tenha em mente o seguinte, irmãos, a coisa feia aqui em questão não inclui o adultério, porque no Pentateuco, que inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a pena para o adultério era a pena de morte. Não se dava carta de divórcio para a mulher. O que ela recebia era a morte. Ok? Versículo 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, então veja aqui, queridos, que eu lhe expliquei mais atrás, que a carta de divórcio, ela era realmente o fim do casamento para ambos, tanto para o homem como para a mulher. E o que eu estou trabalhando aqui em Deuteronômio 24, e eu já estou no versículo 2, consubstancia e confirma o que eu acabei de lhe dizer, que a carta de divórcio é o fim do casamento. Ou seja, se é o fim do casamento, ambos estão livres para se casar, com quem quiser. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e veja que ela estava repudiada, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, ou o segundo escrito, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, o da mulher, que a despediu, que a repudiou, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te der por herança. Você percebeu aqui, irmãos? Aqui nós temos a carta de divórcio. Mas o divórcio aqui, neste ensino aqui, ele não inclui a questão do adultério, porque para o adultério não havia carta de divórcio, havia era pena de morte. E a escola de Hillel, você lembra o que eu falei? A escola de Hillel dizia que por qualquer motivo o homem poderia despedir a mulher. Então a escola de Hillel, ela se baseava no que nós lemos em Deuteronômio 24 e versículos 1 a 4. Para Hillel, o que é a expressão aqui que nós encontramos? Vou ler de novo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, então para Hillel, essa coisa feia aqui incluía os motivos mais banais. Bastava o homem dizer, eu não quero, não gostei, ele encontrava um pretexto. Pronto. Fazia o escrito de divórcio, o libelo, e dava nas mãos dela e ela era despedida. Então Hillel, ele estava interpretando esse texto, e diga-se de passagem, estava interpretando corretamente. Hillel, ele estava interpretando corretamente este texto, essa passagem, porque aqui de fato o homem, bastava ele achar qualquer coisa feia na mulher, pronto, poderia divorciar da carta e ela poderia casar com quem quisesse. Porém, Shammai, como eu já falei, ele era mais restrito, mais conservador. Shammai só no caso de adultério. No caso de adultério. Então você vê que entre a liberalidade ou liberalismo de Hillel e a restrição de Shammai, houve uma evolução. Como? Porque veja, queridos, que nessa época, para a mulher que adulterava, a pena era a morte.
No entanto, Shammai, ele ensinou, ele modificou isso para Shammai. Para Shammai, veja bem, na escola de Shammai, o adultério no que diz respeito à mulher, já não era mais penalizado pela morte, mas sim pela carta de divórcio. O homem foi traído, a mulher traiu o seu marido, pois o homem, nos tempos de Jesus, existia essa escola que defendia isso. A mulher já não estava mais sujeita à pena de morte, pelo menos de acordo com a escola de Shammai. Não. Bastava dar uma carta de desquite de divórcio e ela ia embora livre e estava livre para casar com quem quisesse. Ok, queridos? É isso que acontecia, essa era a realidade nos dias de Jesus. Então vamos aqui, feita essa explicação, nós vamos trabalhar aqui e procurar entender qual foi a posição de Jesus Cristo. O que Jesus diz? Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ora, nós vamos trabalhar aqui duas palavras, irmãos, que nós temos aqui no texto. Ora, para a palavra, por exemplo, imoralidade, que nós lemos aqui, ou infidelidade, nós temos aqui, sabe qual no grego? Porneias. Daí é que vem a palavra pornografia. E quando se fala em pornografia, então já vem logo na nossa mente toda imoralidade sexual. A pornografia, ela envolve o adultério, é fato. Mas a pornografia, ou a porneia, a palavra porneias, no grego porneia, que é traduzida por imoralidade sexual, outras versões traduzem por adultério, mas a versão que traduz por adultério, ela não está traduzindo, ou pelo menos ela não está representando a elasticidade de porneias. Porneias, ela não pode e não está restrita ao adultério, e sim à imoralidade sexual. E nós queremos dizer o seguinte: o adultério é uma imoralidade sexual, sim, está dentro. Mas a imoralidade sexual vai além do adultério. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que seria imoralidade sexual? Um homem ficar com outro homem é uma imoralidade sexual. Por exemplo, se você é casado, você é mulher, tem seu marido, aí de repente você flagra o seu marido com outro homem, ele, além de estar cometendo um adultério, ele estava cometendo uma imoralidade sexual. Se você flagra o seu cônjuge, vamos ver, você flagra sua esposa com outra mulher, isso é um adultério? Mas é mais do que isso, é uma imoralidade sexual. E vai que a pessoa tem coito com um animal, isso é uma imoralidade sexual, isso é uma porneia. É uma imoralidade sexual. Então, a palavra porneias, ela não pode ser restrita apenas ao adultério, mas ela é mais do que isso, ela abrange, ela inclui toda e qualquer tipo de relação sexual. Essa relação sexual, ela pode envolver tanto homens como animais. Ok? Já a outra palavra, moikeia, ela é restrita, ela é usada apenas para o adultério. Moikeia, ela é usada apenas para o adultério. Já a palavra que nós temos, porneias, que é traduzida por infidelidade conjugal, porneias, ela é abrangente. Ok, queridos? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então eu já expliquei que nós temos duas palavras. Nós temos para imoralidade sexual, nós temos porneias. E para adultério nós temos moikeia, que aqui está escrito moiketai, ou moikatai. Ok? Está escrito moikatai. Ok, queridos? Então, meus irmãos, alguns intérpretes, eles dizem que essa exceção, porque veja que aqui nós temos uma exceção, versículo 32 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo,
Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, vírgula, a não ser por causa de infidelidade, vírgula, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Ora, de acordo com alguns intérpretes, esta exceção bem aqui que eu vou ler para vocês, a não ser por causa de infidelidade, ela não saiu dos lábios de Jesus. De acordo com alguns intérpretes, Jesus ele não ensinou essa exceção. Como professor, exatamente, de acordo com alguns teólogos, com alguns estudiosos, essa exceção ela não saiu dos lábios de Jesus. E saiu dos lábios de quem, professor? De acordo com esses estudiosos, essa exceção ela saiu da pena do escritor do Evangelho de Mateus. Quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele fez, na verdade, uma acomodação, ou seja, o Evangelho de Mateus, ou o escritor do Evangelho de Mateus, ele escreveu para uma comunidade que esta comunidade, ou esta igreja, ela seguia, no quesito aqui chamado casamento e divórcio, ela seguia a escola de Shammai, como eu já expliquei para vocês. Então, e para acomodar, para, vamos dizer, casar os ensinos de Jesus com os da escola de Shammai, ele colocou, quem escreveu o Evangelho de Mateus, colocou na boca de Jesus essa exceção. Mas de acordo com esses teólogos, Jesus não abriu exceção. De acordo com esses teólogos, Jesus ensinou apenas isso aqui, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Bom, de acordo com esses intérpretes, Jesus ensinou exatamente foi isso, ou seja, Jesus não liberou o divórcio para ninguém. Esse ensino, ele de fato, ele está aqui, queridos, eu quero ler aqui para vocês. Ó. Vou ler aqui para os senhores. Esse ensino de não haver uma exceção, ele realmente ele pode ser encontrado aqui. Ó. Eu vou ler aqui para os senhores. Em Marcos 10, 11. Eu quero ler aqui para os senhores. Vamos aqui comparar Marcos 10, 11. Olha o que Jesus diz aqui. Ó. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Ok? Adultera. Lembrando só a vocês que no judaísmo, o divórcio ele nunca partia da mulher. A carta de divórcio nunca partia da mulher, e sim do homem. Então, de acordo com alguns teólogos, eles observam que esta segunda sentença que Jesus, e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultério. De acordo com alguns estudiosos, aqui já nós temos aqui o que nós chamaríamos de uma cláusula romana. Como Marcos, segundo os estudiosos, Marcos foi escrito ou endereçado a romanos, a uma igreja pelo menos, de caráter romano, e os romanos, eles defendiam o divórcio partindo tanto do homem como da mulher. Então, de acordo com essa leitura aqui, nós teríamos aqui não só o homem dando o divórcio, mas a mulher também com o poder de dar o divórcio para o homem. Aqui, ó. E se a mulher, versículo 11, e ele lhes diz, qualquer que deixar a sua mulher, aqui inclui a questão do divórcio, e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido, aqui é o abandono por parte da mulher. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Ok? Então você vê aqui que Marcos, ele ensina o abandono não só por parte do homem, não só o homem
está aqui com o poder de despedir a mulher. Mas a mulher também ela está com o poder de despedir o homem. Mas o ensino aqui de Jesus, em Marcos, é: qualquer que fizer isso aí, está em adultério. Ele pode, tudo bem, ele pode deixar a sua mulher. A mulher pode deixar o homem. Mas se qualquer um dos dois contrair novas núpcias, está em adultério. E o que casa com a mulher que foi despedida está em adultério. E a mulher que casa com um homem que foi despedido pela mulher está em adultério. Este é o ensino de Marcos. Agora vamos ler bem aqui em Lucas 16, 18. Olha o que Lucas diz. Lucas 16. Lucas 16, 18. Sobre o assunto. Vamos ler aqui. Ó. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então você vê aqui, queridos, que na leitura de Marcos e de Lucas, não existe espaço para o divórcio. Não. Tanto Marcos como Lucas, eles não abrem espaço para divórcio. O divórcio, ele é condenado em Marcos e em Lucas. Então, para muitos intérpretes, o ensino original de Jesus é esse que nós encontramos em Marcos e em Lucas. A exceção que nós encontramos em Mateus, ela não procede dos lábios de Jesus, mas foi inserida, colocada nos lábios de Jesus, para que combinasse, para que Jesus, no caso, no seu ensino, fosse aceito pelaquela comunidade que seguia a escola de Shammai, para resolver um problema, para haver uma acomodação, porque aquela igreja para a qual Mateus foi escrito seguia a escola de Shammai, que admitia o divórcio no caso de adultério. E para que o ensino de Jesus fosse aceito, fosse palatável, fosse tragável, então, quem escreveu o Evangelho de Mateus colocou essas palavras nas bocas de Jesus. Essa aqui, ó, a não ser por causa de infidelidade conjugal, por causa de porneia. Daí, tá certo? Com esta exceção, o ensino de Jesus foi bem aceito na igreja para a qual Mateus escreveu, ou o Evangelho de Mateus foi escrito. Porém, eu quero dizer para os senhores que isso é apenas uma especulação, porque todos os manuscritos, eles trazem exceção. Inclusive, Mateus 19, versículo 9, que eu vou ler aqui para os senhores, traz essa exceção também. Vou ler aqui para os senhores. Nós temos essa exceção em duas instâncias em Mateus. Olha o que Mateus 19, 9 diz aqui. Ó. Vamos ler aqui. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser que tenha havido fornicação, que é a mesma palavra, porneias, e se casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Então veja que a questão da exceção, ela é dupla. Não só em Mateus 5,32, mas em Mateus 19,9, nós temos a exceção e todos os manuscritos trazem esta exceção. Eu quero ler aqui para os senhores um comentário muito pertinente do Dr. Russell Norman Champlin sobre a questão. Vamos ler aqui o que é que diz Champlin. Exceto em caso de adultério. Há muitas opiniões sobre o sentido desta frase e do versículo em geral, como o seguinte. Primeiro, alguns insistem que as palavras não fazem parte da declaração de Jesus, porque os textos paralelos de Marcos 10, 11 e Lucas 16, 18 não contêm tais palavras. E também porque seria mais coerente as palavras e ensinos de Jesus se não fosse aberta tal exceção. A exceção aparece de novo em Mateus 19, 9. Tais pessoas dizem que o autor introduziu essas palavras a fim de tornar mais aceitáveis os ensinos de Jesus sobre o assunto. Todos os manuscritos gregos registram essa exceção.
E se não foram palavras autênticas de Jesus, pelo menos foram adição feita pelo autor do Evangelho de Mateus. A maior parte dos intérpretes aceita as palavras como autênticas, saídas dos lábios de Jesus, porque isso é necessário se tivermos de aceitar o fato da inspiração do Evangelho. É difícil explicar por que Marcos e Lucas não registram tais palavras. Se foram realmente proferidas por Jesus, pode-se afirmar que é um problema sem solução. Se Jesus não fez tal exceção, seu ensino sobre o divórcio era ainda mais severo do que o da escola de Shammai. Segundo, alguns insistem em que adultério, neste caso, não significa o pecado depois do casamento, mas antes. Assim sendo, o divórcio seria a separação após o noivado, mas antes do casamento. Ou ainda que pode ser um tipo de separação do divórcio depois da realização do casamento, se o pecado fosse descoberto pelo marido. Que o texto não ensina essa ideia é perfeitamente claro. Essa ideia é simples subterfúgio. Terceiro, outros acham que a exceção é legítima, mas que elimina qualquer outra exceção. Alguns permitiriam outro matrimônio, A, para a pessoa inocente, B, para ambas as pessoas. Muitos, porém, não permitem segundo casamento nem para uma nem para outra pessoa. 4. Outros, especialmente católicos, ensinam que o divórcio permitido por Jesus é realmente um tipo de separação legítima, mas não o fim real do casamento. Assim sendo, seria a separação a toro et mensa. Neste caso, o divórcio não permitiria segundo casamento para qualquer dos cônjuges. Essa ideia é outra forma de legalismo, fabricação humana. Para os judeus, o divórcio era o fim real do matrimônio. Não teriam compreendido de forma alguma as palavras de Jesus se lhes tivesse falado de outro tipo de divórcio. 5. Outros acham que a exceção é legítima, mas que não elimina qualquer outra exceção. Poderiam surgir outras exceções. O texto, porém, não parece ensinar isso, apesar do fato de alguns sociólogos insistirem que o adultério não é a principal razão do divórcio, por existirem problemas mais profundos que podem pôr ponto final no matrimônio. Sexto, há aqueles que continuam ensinando um duplo padrão. O homem pode casar-se de novo, mas não a mulher, porque o versículo não proíbe diretamente um segundo casamento do homem. Mas esses versículos, por omissão, não ensinam que o homem tem privilégios negados à mulher. O trecho de Lucas 15:18 diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Este versículo prova que não pode haver duplo padrão. 7. Para fecharmos. Outros finalmente acham que o crente divorciado de uma pessoa incrédula pode casar de novo, e de acordo com as determinações de 1 Coríntios 7, versículos 12 a 15. Vê também notas em Romanos 7, 1 a 3, que trata dessas considerações e faz tentativas de resposta ao problema do divórcio segundo os ensinos bíblicos. Ok, queridos, aqui eu li para vocês um comentário de Russell Norman Champlin no Novo Testamento Interpretado, volume 1, página 313, ok? Estou aqui com um comentário do Dr. Russell Norman Champlin. Inclusive, eu aproveito aqui para fazer uma propaganda desta obra. Se você quer adquirir uma obra de peso, a melhor obra que nós temos no Brasil, o melhor comentário exegético que nós temos no Brasil é o comentário do Dr. Russell Norman Champlin. Você nunca me perguntou e eu nunca fiz um vídeo sobre isso, mas aqui eu aproveito para lhe dizer. Você quer comprar uma obra de peso, uma obra de responsabilidade? Você quer adquirir uma obra que comente toda a Bíblia, versículo por versículo, de forma exaustiva? Compre o Novo Testamento interpretado do Dr. Russell Norman Champlin. Ele também comentou o Antigo Testamento interpretado todo. Também nós temos de Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. É uma trilogia, é uma obra completa, ok, queridos? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Eu estou tratando apenas a visão de Jesus no Evangelho de Mateus. E o que eu posso dizer aqui para os senhores é que, de acordo com Mateus 5,32, sim,
o divórcio é válido no caso de porneias, imoralidade sexual. E eu quero logo lhe dizer uma coisa aqui, que esta imoralidade sexual, ela não diz respeito, tipo assim, a mulher ter sido infiel antes do casamento. Bom, de acordo com a lei, ali quando foi escrito o Pentateuco, quando a mulher era infiel ao seu noivo, antes de eles se casarem, isso vinha à tona e era constatado, isso era considerado adultério. Porque o noivado para os judeus é como era a primeira fase do casamento, já era um tipo de casamento. Então, quando a mulher era infiel ao seu noivo, isso vinha à tona e era constatado, então a mulher ela era morta. Assim como quando a infidelidade era conjugal, a mulher já estava casada, também era apedrejada. Porque não havia carta de divórcio neste caso. Mas vamos supor que a escola de Shammai, quando dizia a não ser por causa de infidelidade conjugal, sabemos que quando a mulher adulterava, a escola de Shammai ela permitia ou ela dava a carta de divórcio para a mulher. Neste caso, nós podemos entender que se também fosse descoberto que a mulher teria sido infiel antes do casamento, a escola de Shammai também ensinava, dê carta de divórcio, ok? Mas lembrando que na lei de Moisés, a pena para uma mulher que adulterava, quer seja antes do casamento ou no casamento, era a morte, ok? Era a morte. Era a morte, queridos. Não havia exceção para isso, era a morte mesmo. Porém, você vê que Jesus, em Mateus 5, 32 e Mateus 19, 9, veja então que essas palavras, caso elas tenham procedido dos lábios de Jesus, de que em caso de imoralidade sexual, em caso de adultério, o homem poderia se divorciar de sua mulher. Analise comigo, veja então que Jesus ele estava contrariando o ensino do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o que acontecia? Quando uma mulher adulterava, ela era apedrejada. Ela era apedrejada. Mas Jesus aqui, caso tenha saído dele esse ensino, ele estava seguindo a escola de Shammai. Ele estava seguindo a escola de Shammai. Essa é a verdade. Caso o que nós lemos em Mateus 19, 9, Mateus 5, 32, sobre a exceção, tenha sido realmente ensinado por Jesus, então Jesus ele estava seguindo aqui a escola de Shammai e não o ensino de Moisés. Porque para Moisés, a mulher quando adulterava, não havia carta de divórcio. O que havia era a pena de morte. Mas para Shammai, ele ensinava, não, se a mulher adulterou, ou em caso de adultério, o divórcio era legítimo. Em outras palavras, a mulher não era apedrejada. Ela recebia a carta de divórcio e ia embora e casava-se com quem quisesse. E é esse tipo de ensino que nós temos nos lábios de Jesus. Então Jesus aqui ele estava falando da mesma coisa que Shammai ensinou, que no caso de adultério era permitido o divórcio. E assim ambos ficavam livres para casarem. Tanto o homem como a mulher estavam livres para se casarem novamente. Isso ensinou Shammai, antes de Cristo, né? E a escola ainda era vigente nos dias de Cristo. E ensinou Jesus Cristo, pelo menos, é isso que nós lemos no Evangelho, segundo se acredita que foi escrito por Mateus. Aí é a tradição, irmãos. É a tradição. São os pais da igreja que ensinaram que Mateus foi quem escreveu o Evangelho. Mas não há nenhuma prova no Evangelho que Mateus foi o escritor, não há prova no Evangelho que Marcos foi o escritor, não há prova que o apóstolo João foi quem escreveu o quarto Evangelho. Não há provas.
Não há provas, ok? Não há provas, queridos, essa é a verdade. Mas o nosso vídeo ele não gira em torno disso. Quem foi realmente os escritores dos evangelhos? Nosso vídeo aqui está sendo feito para analisar essa questão da exceção. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, ou seja, a não ser por causa de porneias, comete adultério, moikeia. E quem casar com a repudiada, comete adultério pelo marido. Fica claro aqui, nesse ensino de Mateus 5, 32 e 19, 9, que Jesus abriu uma exceção. Ok? Jesus abriu uma exceção, no caso de adultério. Professor, mas eu queria saber do senhor, mas só em caso de adultério, professor? E no caso da mulher, casa com um homem, o homem é muito violento, ela está correndo risco de morrer. Meu irmão, minha irmã, o ensino de Mateus 19, 9 e 5, 32, ele não vai trabalhar essa outra questão. Mas se você quiser ver um outro vídeo, eu trabalho sobre isso. Procure lá um vídeo que eu tenho sobre casamento e divórcio, novo casamento, e você vai ver. Ele tem 13 mil visualizações. Tá bom? Você veja lá. Mas Mateus ele não está trabalhando essa questão que envolve violência do homem que está colocando em risco a vida da mulher. Não está. Agora, se você quiser saber a minha opinião, se é que vale alguma coisa para você, tá bom? A minha opinião é que se o homem bate na mulher espancador, ela tem todo o direito de sair de casa, de pedir o divórcio perante um juiz e pedir o divórcio. Ela tem todo o direito. Se o homem está colocando em risco a vida da mulher, se a mulher apanha demais, ela não está obrigada a permanecer neste casamento. Esta é a minha opinião, queridos. Essa situação que eu estou colocando, ela não está aí em Marcos 5, 32, 19, 9. Tá bom? Porque eu não entendo que a questão da violência do homem contra a mulher seja classificada como uma imoralidade sexual, que é a exceção ali. Jesus falou, a não ser por causa de imoralidade sexual. Mas essa imoralidade sexual, a porneia, ela não, até onde vai o meu conhecimento, ela não inclui a violência do homem contra a mulher. Mas se você quer saber a minha opinião, eu já estou te dando aqui, ok? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo que a mulher tenha que morrer de taca, apanhar, morrer, até morrer mesmo literalmente, ser assassinada. Não, mas eu casei, eu tenho que aguentar a taca, eu tenho que morrer de taca, eu tenho que apanhar até a morte. Minha irmã, isso é ignorância. O mesmo vale para o homem. Se você, meu irmão, casou com uma mulher que é extremamente violenta, está colocando em risco a tua vida, saia fora, meu irmão. Saia fora. Por que você vai perder sua vida? Saia fora. Peça o divórcio. Seja feliz com outra pessoa. Seja feliz com outra pessoa. Isso é válido para o homem e para a mulher. Eu moro aqui em Timon e eu conheço um caso, vou só citar um caso aqui para vocês. Eu conheço um caso dentro da igreja de um rapaz que casou com a irmã e ele depois se desviou, ok? E ele foi extremamente violento com a mulher, ele batia nela, ele massacrava. E aconselharam ela a sair fora, mas ela, no pensamento dela, ela tinha que permanecer com ele. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele assassinou ela a facadas, ele matou ela. Matou. Quem foi que perdeu foi ela, ele ainda hoje é vivo. E agora eu te pergunto, não é melhor a mulher sair fora do casamento e pedir o divórcio? E procurar ser feliz com outra pessoa? Do que perder sua vida? Não, eu não concordo. Estou falando e veja que eu não estou atrás de nenhum versículo bíblico, eu estou sendo o mais honesto possível para vocês aqui. Mateus 5, 32 e 19, 9 não abrange essas situações que eu estou trazendo aqui para vocês.
de violências contra a mulher. Não abrange, queridos. Não abrange. Tá bom? Não abrange mesmo. Eu vou citar aqui outro exemplo para vocês. Conheço também um caso de um homem que casou com uma mulher e ele só queria fazer sexo anal com ela. Ele só queria fazer sexo anal e ela não queria. Mas ele só queria fazer sexo anal, só queria ter relação sexual com ela, no sentido de sexo anal, mas ela não queria. E ela pediu o divórcio, disse que não queria mais. E você acha que ela errou? Eu pergunto para você, nós todos somos adultos, você acha que ela estava errada em pedir o divórcio, em pedir a separação, em sair fora? A minha opinião é que não. Essa questão aí tem que ser combinada com os dois. Se ela aceita, tudo bem. Mas se a mulher não aceita tal coisa, ela não está obrigada, porque é casada, a aguentar isso, não. Ela não está obrigada. Na minha compreensão, a mulher ela está em todo o seu direito. Em todo o seu direito. Da mesma forma, irmão, a mulher casada com um homem e aí descobre que ele tem um amante, um outro, ele tem uma relação sexual extra com outro homem ou com outra mulher. Nesse caso aí é claro que Jesus, nesse caso aí tá muito, é esse tipo de situação aí que Jesus validou o divórcio. Se você, minha irmã, é casada com um homem e descobre que ele tem um caso homossexual fora do casamento, ou vice-versa, meu irmão, se você é casado e descobriu que sua mulher tem um caso homossexual, tem um caso com outra mulher, tá bom? No caso do ensinamento de Jesus em Mateus 5, 32, 19, 9, aí sim, essa situação ela está inclusa ali, em imoralidade sexual. Você pode, de acordo com o ensino que nós temos em Mateus 5, 32, 19, 9, você pode sim pedir o divórcio, caso você queira. Caso você queira, ok? Se você gostou deste vídeo, meu irmão, eu gostaria que você compartilhasse, ok? Este vídeo eu fiz para dar resposta a uma das minhas inscritas. Eu vou até dizer, quem perguntou foi a minha filha. Foi a minha filha quem perguntou sobre o assunto. E eu resolvi fazer este vídeo, ok? Eu resolvi fazer este vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outros, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.